Boa tarde, gente. Estou eu aqui de novo, Sérgio Cassuté, aquele que está sempre aqui para propor um pensamento, uma reflexão sobre as coisas que vêm à minha frente, que às vezes eu não sei nem responder, e jogo aqui como elemento de pensamento mesmo, de reflexão, né? Uma coisa muito interessante que tem ocorrido com muita frequência no meio esotérico é a palavra sincronicidade. Eu estava vendo, não vou ter vergonha de falar, que estava vendo na internet, né? E dizia que sincronicidade é quando existe uma conexão entre um evento externo e um sentimento, pensamento e desejos internos. Pode-se dizer que ocorre uma sincronicidade. Ou melhor, quando existe um pensamento, um desejo, alguma coisa interna, e essa coisa, ao mesmo tempo, se manifesta. A gente diz muito se manifesta, né? O dom de manifestar o que se pensa. Geralmente o que se pensa é o que se deseja, né? Deseja de bom. Aí chamam isso de sincronicidade. Na época que eu estudava, a sincronicidade estava voltada para o tempo. Sincronia era alguma coisa que acontecia, era sincronia e diacronia. Sincronia era alguma coisa que acontecia agora e diacronia é alguma coisa que acontecia ao longo do tempo. Isso para poder estudar o sistema linguístico. Sucy falava sobre isso, a dupla articulação da linguagem. Só que sincronia, eu descobri, ou não descobri, passou a ser sincronicidade. Sincronia é uma coisa, sincronicidade na verdade é outra. Por quê? A sincronia não é alguma coisa, a sincronia é alguma coisa que acontece agora. Eu vou estudar alguma coisa que está acontecendo agora. É um estudo sincrônico. E diacrônico é o que já aconteceu. Então o que a gente tem? Agora a gente tem muito falado sobre sincronicidade. Por isso que eu achei estranho, porque desde a minha época de faculdade, faz alguns tempinhos, desde a minha época da primeira faculdade que eu fiz, de primeira graduação, é que eu escuto falar em sincronia, mas não tinha ouvido falar em sincronicidade. De uns tempos para cá, no mundo esotérico e também no mundo espiritualista, eu sou de um grupo espiritualista, mas a gente pode dizer universalista, tá? Dentro desse grupo universalista e grupos espiritualistas, de um modo geral, espiritualista, fala-se muito em sincronicidade. Por quê? Olha só que coisa interessante. Por exemplo, eu como médium estou numa mesa ou num canto da mesma mesa e manifesto alguma coisa ocorrida no passado, no presente, de alguma pessoa que eu estou tratando. Na outra ponta, um outro médium, um outro médium, né? Não existe a outra médium. Um outro médium manifesta a mesma coisa sobre a mesma pessoa que a gente está tratando, porque a gente às vezes trata em conjunto uma mesma pessoa. Um vê junto com o outro a mesma coisa, sendo que um está sendo doutrinado por um muito baixo, com a voz muito baixa, e o outro também pela ponta do mesão está falando também muito baixo aquilo que está sendo dito no mesmo momento. Isso chamou-se de sincronicidade. E às vezes, quando a gente
Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha sonho, vou dar exemplo não, vou falar assim, vamos dizer que alguém tenha um sonho de estar em tal lugar por uma razão X, e aquela pessoa pensa, no que ela pensa, por incrível que pareça, aquilo ocorre junto com o pensamento da pessoa que querer estar. Então houve uma sincronicidade. Outro estilo. Vou dar um exemplo que eu fiz um vídeo há pouco tempo e estava falando sobre isso. O meu inquice não gosta de aparecer em gravação. O meu inquice ficou anos e anos, ainda continua, há anos e anos, ele tem quase 30 anos de iniciado, e meu inquice nunca se manifestou na frente de ninguém para ser gravado, fotografado, quando dança, quando vira, quando fica quieto, quando tá, sabe? Então, ele inquice. E, por incrível que pareça, ele achou uma casa onde não se pode gravar, não se pode mostrar, não se pode fotografar nada dentro da casa. Inclusive os orixás, no caso, que é orixá, ele é inquice, mas ele está numa casa de orixá. Ninguém pode ser gravado, ninguém pode ser fotografado, ninguém pode ser ouvido naquele momento. Isso, apesar de ter ocorrido essa coincidência de eu ter encontrado, ou dele ter me colocado dentro desse lugar, é sincronicidade. Então, é uma coisa bem interessante. Aí o Jung fala sobre isso, sobre que isso não ocorre, todas as sincronicidades não ocorrem de uma maneira aleatória. Ele sempre joga a bola sobre ele joga a bola, deixa rolar a possibilidade de ter alguma interferência espiritual na relação entre o homem e os acontecimentos. Eu tenho um Jung aqui para estudar pra cacete. Tem outros dois Jungs aqui que eu fico lendo. E pode ser que eu esteja jogando para o meu pensamento, manifestando no meu pensamento uma característica junguiana que não existe. Que só eu pense assim porque para mim é mais conveniente, né? Pode ser que um evangélico ouça isso e fale: esse cara está falando uma grande besteira, mas pelo menos estou falando, né? Então, a sincronicidade veio está muito em voga. E uma irmã, mana que eu chamo, né, de religião, de prática religiosa minha, veio perguntar para mim o que era sincronicidade. Eu falei para ela: olha, quando você tem alguma coisa, algum fator acontecendo, e ao mesmo tempo que outro acontece, no mesmo segundo, na mesma, né, responde como se fosse uma resposta imediata, uma resposta antes de acabar a pergunta, você tem uma sincronicidade. Ela achou meio difícil, mas entendeu. Eu fiz um curso, não consegui completar, tá? Não completei, por isso não me digo arqueólogo, mas eu fiz arqueologia. Eu estudei arqueologia por um bom tempo na UERJ, até durante a pandemia eu ainda estava fazendo arqueologia. A gente fazia remotamente, mas fazia isso, a gente estudava arqueologia. E o que acontecia foi que eu estudava sobre, as pessoas não falavam a palavra sincronicidade. Ela falava o seguinte: o homem nasceu na África, no lago de Chade,
né? Eu descobri isso na macumba. O homem apareceu na África, primeiro homem Australopithecus nasceu na África, não sei o quê, e aquilo ficou na minha cabeça firme. Eu discutindo, não, o branco pode reclamar, mas o homem nasceu na África, no Lago de Chad, ele era Australopithecus, até que eu fui fazer a arqueologia. E foram me ensinando que aconteceu o seguinte: o homem apareceu na África, na Península. Meu Deus, qual península? Da Península Eslava, né? Vamos dizer assim. Já existe Península Eslava. Não na Península Itálica, mas nas penínsulas. Uma série de penínsulas apareceu o homem. E ao mesmo tempo também apareceu o homem na América. Então, várias épocas diferentes, mas apareciam homens em épocas parecidas, épocas próximas. Então, o homem, na verdade, apareceu sincronicamente. Não existe provas arqueológicas, melhor, existem provas arqueológicas que provam que o homem não surgiu num momento só. Ele surgiu em vários momentos, às vezes em vários lugares ao mesmo tempo, em vários estágios de desenvolvimento físico, tá? E intelectual também. Mas tudo muito sincronicamente, não existe ainda, não se fechou ainda a hora em que o homem apareceu na Terra. Não se fechou ainda as etapas do homem, porque existe aquela escala que o homem vem para cá, depois aparece, ele corcunda, depois ele aparece o homem. Não existe aquela escala, tá? Porque o homem teve várias fases de desenvolvimento e de cabeça, tamanho de braço, tamanho de perna. Cada lugar que ele apareceu foi de acordo com o lugar que tinha, com as condições do tempo, do chão. Então não existe, na verdade, ainda, arqueologicamente, nenhum documento que possa dizer escala de desenvolvimento do humano, nem aparecimento. Porque existem, nem tem como padronizar inicialmente nem com luminescência, nem com carbono 14, com nada se consegue, nem sempre consegue datar, né, a idade do homem através do osso, nem através de nada, de resquício nenhum, porque às vezes não está tão deteriorado que nem o carbono 14, nem a luminescência consegue detectar a data de existência do homem, daquele resquício de homem. Então é uma coisa muito engraçada. A sincronicidade, ela está muito presente na arqueologia, né? No aparecimento do homem, mas não só no aparecimento do homem. A sincronicidade também está no aparecimento da Terra. Imagina, não vou nem falar, imagina quanto tempo levou a natureza para construir a Cordilheira dos Andes, os Alpes suíços. Então, imagina quanto tempo não se demorou para se construir a Floresta da Tijuca, para se formar, né? Então vocês imaginam como é que as coisas são sincrônicas, né? E ao mesmo tempo anacrônicas, diacrônicas, porque não existe, mas existe sim a noção do que é, como é que é o nome? Gente, como é o nome da palavra? Sincronicidade. Existe noção do que é sincronicidade porque ela está muito presente. O homem está se desenvolvendo, a mente do homem está se desenvolvendo, existe muito de telepatia, existe muita gente pensando no mesmo momento, na mesma coisa. É lógico, milhões de pessoas, uma hora um vai pensar como o outro, né?
E então até a ciência mesmo, vamos falar, quem inventou isso? Ninguém inventou, né? Quem inventou a roda? Quem inventou a roda? Me diz. Quem inventou o fogo? Né? Então quem inventou? Não inventou, sempre existiu o fogo. Mas quem começou a dominar o fogo? Existe um filme muito interessante no YouTube chamado A Guerra do Fogo. Então é um negócio impressionante, inclusive, esse filme. Então eu queria falar sobre sincronicidade. As coisas não são tão lineares como a gente pensa, né? Às vezes as coisas estão acontecendo no mesmo momento e a gente acha que e nós pensamos que somos pioneiros, né? Na verdade, às vezes também existe sempre alguém que já estudou aquilo que a gente acha que a gente está pela primeira vez fazendo, tá? E a sincronicidade vem para poder provar que não existe diacronia. Existe diacronia no sentido de estudo, mas a sincronicidade, ela pega a gente o tempo todo mostrando que se hoje existe sincronicidade, por que não houve sempre sincronicidade? Né? E por que não colocar também a mão da divindade exercendo a divindade, ou um extraterrestre colocando a divindade como responsável pela criação de determinadas coisas? Não uma divindade que se prende dentro de um templo, mas uma divindade que está solta, e a gente deve estar submisso a ela. Quer dizer, a gente deve estar. Eu estou submisso a ela, né? Porque se um vento que bate, uma chuva que bate, uma casa que cai por causa de uma chuva, um sol que arrebenta, então eu acho que eu estou muito submisso à natureza. E a natureza para mim é divindade pura, né? É a Deus que eu peço que faça chover. É a Deus, é aos meus deuses que eu peço que diminua a chuva, né? E isso tudo pode acontecer da realização dos meus desejos no momento em que eu peço. Isso pode ser considerado também sincronicidade. Então, sincronicidade tem um sentido muito amplo, tá? Muito amplo. É o que eu gosto de fazer, mostrar a grandiosidade de uma simples palavra, né? A sincronicidade, né? Quando perguntam o que é sincronicidade, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. É muito mais profunda do que a gente imagina. E não se fala em sincronicidade, se fala muito agora, mas ela existe como conversa intelectual há muitos séculos. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Um beijo de novo.